Olá, estudante, um prazer estar aqui com você de novo em mais um evento da Qualis Concursos, né? Bom, eu sou o professor Eduardo Nilman, para quem está acompanhando as nossas lives aí já me conhece. Para quem não me conhece, eu me apresento brevemente para você. Sou auditor fiscal da Receita Federal há 22 anos, né? Já tem um tempinho, entrei criança, né, lá, não é isso? E sou professor de cursos preparatórios para concursos públicos há mais de 10 anos. E vou colocar, né, toda essa minha experiência aqui à sua disposição, tanto nesse nosso evento aqui, quanto nos cursos da Qualis Concursos. Vá ao nosso site, consulte os cursos que estão disponíveis para venda. No momento nós temos curso de teoria e de exercícios focados ambos no concurso do Tribunal de Contas aqui do município de São Paulo, que é um concurso sensacional. Legal? Bom, nessa nossa aula aqui, eu escolhi um tema bem específico para que a gente possa estudar as noções gerais desse tema e também realizar um aprofundamento adequado. Nós resolveremos no final dessa aula aqui algumas questões de várias bancas para você perceber como o tema imunidade recíproca é um tema relevante para a sua prova. Legal? Eu já te peço aí para você ir no site da Qualis Concursos e pegar o material que eu preparei exclusivo para você aqui que acompanha essa nossa aula. Então vamos aqui, eu vou chamar o nosso material e a gente começa a nossa aula aqui falando sobre direito tributário, imunidade recíproca, e a gente vai entrar nesse assunto. Antes apenas eu peço aí para você, né, seguir a Qualis nas redes sociais, no YouTube, temos também o Facebook e o site. Bom, muito bem. O nosso tema de hoje é a imunidade recíproca. E para estudar a imunidade recíproca, nós estaremos estudando um tema constitucional. Eu preciso passar para você primeiro as noções sobre as funções da Constituição Federal no direito tributário. No direito tributário, a Constituição Federal tem 3 funções básicas. Aí você já podia me perguntar, mas professor, se a Constituição Federal no direito tributário tem 3 funções básicas, ela só pode tratar em termos tributários dessas funções, do cumprimento dessas funções? E a resposta é não. A ESAF já perguntou isso. A ESAF já perguntou se a Constituição Federal pode tratar de algum tema tributário que não seria a sua função própria. E a resposta é sim. Ok? Bom, mas mais importante do que saber que a Constituição pode tratar de qualquer tema tributário é você saber quais são os temas comuns, aqueles temas que competem à Constituição Federal em direito tributário. São 3 grandes temas. O primeiro é a definição das competências tributárias. O que é a competência tributária? É a competência de instituir um tributo. É a competência de criar um tributo. Competência tributária é a atribuição pela Constituição Federal de competência legislativa para um ente político poder criar um tributo, ok? Isso é competência tributária. Onde está prevista a competência tributária? Na Constituição Federal. Legal? Então, a primeira função da Constituição Federal é conferir as competências tributárias. Legal? A segunda grande função da Constituição Federal, e aí entra bem no tema dessa nossa aula aqui, é estabelecer limites ao exercício da competência tributária. Então a Constituição Federal defere a competência tributária para os entes políticos, mas coloca limites ao exercício desta competência, ok? Então os entes políticos não vão poder usar a competência da forma que quiserem. A Constituição Federal delimita o exercício da competência. Legal? Isso também é função constitucional. Então, conferir competência tributária, dizer quem vai poder criar cada tributo e estabelecer os limites ao exercício desta competência. Nós estudaremos qual a natureza, né, desses limites ao exercício da competência tributária. Por fim, a terceira função da Constituição Federal no direito tributário é tratar da repartição das receitas tributárias.
Por que é importante a Constituição Federal tratar da repartição das receitas tributárias? Porque no sistema tributário brasileiro há uma elevada concentração de recursos na União. Então o modelo da nossa Constituição, a nossa Constituição foi montada para que a grande arrecadação tributária seja na União. Os estados ainda ficaram com uma parcela razoável de arrecadação tributária em números, seria mais ou menos assim. Os tributos da União arrecadam 70% do total dos tributos do país. Os tributos estaduais arrecadam 25% da arrecadação global do país e os municípios arrecadam apenas 5%. Então você percebe que vai ter que ter uma transferência de receitas tributárias da União para os estados e para os municípios e dos estados para os municípios. Esse tema de repartição de receita tributária, já que o dinheiro é uma coisa importante na vida, para o Estado então mais ainda, a repartição de receita tributária é um tema constitucional. Legal? Então essas são as funções da Constituição no direito tributário. Conferir competências, estabelecer limites ao exercício da competência tributária e tratar da repartição de receitas. Muito bem. Sabendo as funções da Constituição no direito tributário, a gente vai entrar nessa aula particularmente no estudo das limitações, dos limites ao exercício da competência tributária. E aí nós temos dois grandes tipos de limite que não se confundem. De um lado nós temos os princípios tributários e do outro lado nós temos as imunidades. Os princípios tributários são a estrutura do direito tributário. Se você estivesse pensando no direito tributário como um edifício, os princípios tributários seriam a fundação desse edifício e a sua estrutura. Sabe quando você vê um edifício sendo construído, que você vê que uma hora tem uma carcaça? Os princípios tributários são essa carcaça. É aquilo que dá unidade ao direito tributário. Legal? Então, os princípios tributários são a estrutura do direito tributário. Os princípios tributários são limitações ao exercício da competência tributária. Por quê? Porque o ente político competente para exercer a competência tributária terá que respeitar os princípios no exercício desta competência. Por exemplo, um tributo somente pode ser criado ou majorado por lei. É o princípio da estrita legalidade. Então, o ente político tem a competência para legislar sobre o tributo, para criar o tributo, mas terá que fazer necessariamente por intermédio de lei. Legal? Então, os princípios são limites ao exercício da competência tributária. Do outro lado, então os princípios são a estrutura. Do outro lado, outra modalidade de limite ao exercício da competência tributária são aqueles casos em que o Constituinte expressamente determinou que não pode ser criado um tributo sobre uma determinada pessoa, uma determinada situação ou um determinado objeto. São as chamadas imunidades tributárias. As imunidades tributárias são hipóteses de incompetência tributária. Perceba a ideia. Na imunidade, você tem uma retirada do poder tributário do Estado que inauguralmente foi a ele conferido pela Constituição. Te dou um exemplo bem simples. A Constituição fala assim: compete à União instituir o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Então a União está recebendo essa competência. Mas ao mesmo tempo em que a Constituição diz que a União tem competência para criar o IPI, a mesma Constituição diz, mas não pode ter imposto sobre livros. Então, na hora que eu vou entender a competência tributária da União em relação aos produtos industrializados, eu vou entender que essa competência abrange todos os produtos industrializados, menos o livro. Porque a competência tributária da União em relação ao IPI não chega ao livro, porque a Constituição foi lá e tirou uma parcela da competência tributária da União. Legal? Isso é super importante para a sua prova, você entender, que na hipótese de imunidade, o que ocorre é uma incompetência tributária, ou seja,
o ente político não tem a aptidão de criar o tributo sobre a situação que foi objeto de imunidade. Beleza? 2 pontinhos importantes só para a gente poder continuar o estudo aqui nessa nossa aula, né? Os princípios tributários são classificados pela doutrina em princípios implícitos e princípios explícitos. Os explícitos é muito simples. São aqueles princípios que constam expressamente do texto constitucional. Beleza? E os implícitos? Os implícitos são aqueles princípios que você decorre do sistema, que eles não estão escritos com todas as letras, mas você consegue compreendê-los pelo conjunto da obra. E eu te dou um exemplo. A Constituição Federal em nenhum lugar diz que é proibida a bitributação. 2 entes políticos diferentes instituírem tributo sobre a mesma manifestação de riqueza. A Constituição não fala isso. Mas quando você entende que a competência tributária é dada pela Constituição para um ente político, você já entende que os entes políticos não podem extrapolar essa competência. Se o ente político não pode extrapolar essa competência e a competência é deferida em função de riquezas tributáveis, a bitributação é, em princípio, vedada pela Constituição Federal. Ok? Mas ela é vedada de forma implícita. Não está escrito em nenhum lugar da Constituição Federal. Beleza? Bom, então fechamos os princípios. Uma breve análise, ok? Que não é o tema desse nosso evento aqui, como eu falei para você. O foco dos nossos eventos, a partir de agora, vai ser pegar um tema bem específico e exauri-lo, para você entender ele desde o começo, dos princípios mais básicos desse tema, até uma parte aprofundada. Legal? Isso é bem útil para o seu aprendizado e para a sua prova. Bom, e as imunidades? As imunidades tributárias, eu coloquei um detalhezinho aí para você. As imunidades nada mais são do que um fenômeno de desoneração tributária. Um fenômeno de desoneração tributária previsto na Constituição Federal. Aí você poderia me perguntar, mas professor, fenômenos de desoneração tributária só existem em âmbito constitucional? E a resposta é não, e você não pode confundir os fenômenos de desoneração tributária. Legal? Vem aqui comigo, que eu preparei um quadrinho que os meus alunos já estão careca de conhecer, mas nem todos vocês já tiveram aula de tributário comigo. Então eu tomo a liberdade da gente entender esse quadrinho para conseguir captar os fenômenos de desoneração tributária. Veja, tudo que aí está anotado em vermelho, estamos no campo de desoneração. Então veja, essa figura maior, né? Esse retângulo maior aí com as bordas arredondadas, é o campo de incidência, em princípio, potencial do tributo, relacionado com a sua materialidade. Então, se estivéssemos pensando em imposto sobre produtos industrializados, dentro desse grande retângulo, teríamos todos os produtos fabricados pelo homem. Legal? O que está fora do retângulo? Aquilo, por exemplo, que não é fabricado pelo homem, um produto in natura. Beleza? Legal. Agora o IPI, a União, quando vai criar o IPI, pode criar o IPI sobre qualquer produto industrializado? A resposta é não, porque você já sabe que em alguns casos a Constituição deu com uma mão para a União a competência tributária, mas tirou com a outra. Portanto, existe uma barreira aí da Constituição Federal proibindo a tributação de determinados produtos industrializados. Quando existe essa barreira constitucional à instituição do tributo, nós temos o fenômeno de desoneração que se chama imunidade. Imunidade é um conceito doutrinário. Se você procurar abrir a Constituição e der um Google nela, você não vai encontrar imunidade em lugar nenhum da Constituição. O Constituinte usa outras palavras para se referir aos óbices à tributação, óbices constitucionais. Às vezes fala de isenção, às vezes fala não incidirão, às vezes fala são gratuitos, ok? Não importa a palavra. Se existe um óbice constitucional à tributação de uma determinada pessoa, uma determinada situação ou um determinado objeto, nós estamos perante uma imunidade.
Na imunidade não existe competência tributária, legal? Na imunidade não existe competência tributária. Se diz aqui que na imunidade nós temos uma não incidência, porque não pode ter lei. Mas não é uma não incidência pura e simples, e sim uma não incidência porque a Constituição Federal proibiu o tributo naquela situação. Legal? Da barreira para a esquerda, eu tenho o campo potencial de incidência, ou seja, onde o legislador pode criar a lei. Às vezes o legislador não tributa tudo que poderia. Por exemplo, de novo no IPI. Você montar um óculos, pegar a lente do óculos e colocar numa armação, é uma operação em princípio de industrialização que seria passível de tributação pelo IPI. Mas o regulamento do IPI diz, montagem de óculos com receita médica não é considerado uma operação de industrialização, entendeu? Eu não tributo algo que eu poderia ter tributado. Quando o ente político deixa de tributar algo que poderia ter sido tributado, nós estamos no campo da não incidência. Não incidência pura e simples. Uma não incidência que não há o tributo porque o legislador não quis. Quando não há o tributo porque a Constituição proíbe, nós temos uma não incidência qualificada pela Constituição Federal, que é conhecida pelo nomezinho doutrinário de imunidade. Legal? A gente segue aqui. No retângulo aí intermediário está escrito incidência. Incidência é onde a lei chegou. Existe a lei tributando aquela situação. Onde há incidência, houve o efetivo exercício da competência tributária. Legal? Mas você está vendo aí na figura que dentro do campo da incidência, eu tenho uma partezinha que também está anotado com o nome em vermelho, falando incidência mais isenção. O que é essa incidência mais isenção? Bom, a isenção é quando o legislador pega dentre as hipóteses que a lei está tributando, ou seja, que tem incidência, e dispensa o pagamento do tributo devido em algumas situações particulares. Por isso que na lógica do Código Tributário Nacional, a isenção é a dispensa do pagamento do tributo devido, porque tem a lei de incidência primeiro sobre aquela situação. Legal? Beleza? Veja que aqui, olhando a figura, né, completa, tudo que está em vermelhinho, não haverá o dever de pagar o tributo. Você não paga o tributo quando tem imunidade, você não paga o tributo quando há não incidência e você não paga o tributo quando há isenção. Mas os motivos de você não pagar o tributo são diferentes. Na imunidade você não paga o tributo porque não pode ser criada uma lei te tributando. Na não incidência pura e simples você não paga o tributo porque o legislador não criou o tributo para aquela situação que você está praticando. Na isenção, você praticou o fato gerador, você teria que pagar o tributo, mas a lei dispensa o pagamento, ok? É como se na incidência mais isenção tivesse duas leis. Uma lei de incidência e uma lei de isenção. Legal? Na sistemática do Código Tributário, se entende que na isenção a gente teria a dispensa legal do pagamento do tributo devido. Então teria a incidência e depois a isenção. A moderna doutrina de direito tributário, isso já caiu em provas, né, de concurso, entende que a isenção acaba matando a própria incidência, como se uma norma viesse e mutilasse a outra. Tranquilo? Porque senão parece assim, aí pratiquei o fato, eu tenho que pagar o tributo. Mas tem isenção, então não vou pagar, que beleza. Na prática não é exatamente assim. Tranquilo? Mas isenção também é um fenômeno de desoneração tributária. E aí eu fiz um quadrinho para você compreender esses fenômenos de desoneração. Primeiro, qual é a sede? Onde estão previstos esses fenômenos? Se for imunidade, na Constituição Federal. Se for isenção, a isenção não é na disciplina do CTN, né? A dispensa legal do pagamento do tributo devido, então tem que ter uma lei. Então a isenção vem em lei ordinária ou em lei complementar. E aí eu já chamo aqui, vou fazer um adendo aqui nessa aula. Isenção, a isenção de um tributo, tem que ser concedida pelo mesmo instrumento legislativo previsto para a criação do tributo.
Então, se um tributo pode ser criado por lei ordinária, a isenção desse tributo também pode ser estabelecida por lei ordinária. Já se o tributo tem que ser criado por lei complementar, a isenção daquele tributo também tem que ser concedida por lei complementar. Você deve lembrar que a regra é que os tributos são criados por lei ordinária. Então, as isenções, em regra, também são veiculadas em lei ordinária. Mas se o tributo tiver que ser criado por lei complementar, por exemplo, o empréstimo compulsório, a isenção também terá que ser veiculada por lei complementar. Na não incidência pura e simples, não há um veículo, né? Para que essa não incidência fique documentada. A não incidência é a falta de lei. Portanto, não há previsão legal. Veja, na imunidade não surge o fato gerador, porque não há competência tributária, portanto não há incidência. A incidência já está excluída de antemão pela Constituição Federal. Na não incidência pura e simples, também não surge o fato gerador. Mas na não incidência pura e simples, há competência tributária. Portanto, a não incidência pura e simples é precária. A qualquer momento pode ser feita a lei e a partir de então você vai ter que pagar o tributo. Já na imunidade eu tenho uma proteção constitucional, lembrando que muitas imunidades são qualificadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal como verdadeiras cláusulas pétreas. Aí não pode mudar nem por emenda constitucional. Tranquilo? Bom, e as isenções? As isenções mutilam o fato gerador, né? É a dispensa do pagamento do tributo devido, aí eu teria uma lei de incidência e uma lei de isenção, mas juntando as duas eu tenho uma mutilação do fato gerador. Ou seja, não surge o vínculo obrigacional entre o devedor e o credor, já que o pagamento está afastado. Legal? Bom, a imunidade está no campo da não incidência, uma não incidência qualificada pela Constituição Federal. A isenção está no campo da incidência. E a não incidência, obviamente, está no campo da não incidência, mas uma não incidência pura e simples. Como já expliquei para você, a imunidade é perene. Muitas imunidades são, inclusive, cláusulas pétreas, como a imunidade recíproca, que nós estamos estudando nessa aula, é cláusula pétrea. Beleza? Já a isenção e não incidência são precárias, porque dependem apenas de lei. Muito bem. Vamos fazer um testezinho para ver se a gente entendeu a diferença entre esses fenômenos. Veja o teste aí. Diversos fatos podem resultar na desoneração tributária. Assinale entre as que se seguem a forma de desoneração tributária pela qual não nasce nem a obrigação e nem o crédito, por força do não exercício da competência tributária a que tem direito o poder tributante. Bom, quando o poder tributante não exerce a competência tributária que ele tem, nós estamos no campo da não incidência pura e simples, ok? Não é imunidade, porque o ente político tem a competência, mas não exerceu. Então, qual é a nossa resposta aqui? A nossa resposta aqui é a alternativa B. É uma não incidência pura e simples. Legal? A gente agora vai passar para o estudo mais detido das imunidades. Vendo as classificações das imunidades, isso é bem importante para a gente entender a imunidade recíproca, e depois nós vamos nos aprofundar no estudo específico da imunidade recíproca, que é um tema importantíssimo para a sua prova. Tudo quanto é banca faz questão de imunidade recíproca. É um assunto que você tem que saber. E eu já te dou um toque. Lê o material de apoio que eu preparei para essa aula. É um material bem legal, você vai gostar. Beleza? Bom, vamos lá. As imunidades podem ser classificadas, a primeira classificação, em imunidades ontológicas ou imunidades políticas. Uma imunidade ontológica é aquela que sai direto do sistema, que não precisa nem estar positivada, ela não precisa nem estar escrita. Eu te dou o exemplo da própria imunidade recíproca. Veja, o Brasil é um Estado federativo. Um Estado federativo significa que eu tenho entes federados e tenho a União, ao menos isso. No Brasil ainda tem os municípios, né? Mas o Estado federado eu tenho pelo menos os estados e um ente nacional. Todos os estados que têm as chamadas federações, como é a nossa, estabelecem que não há hierarquia entre o ente nacional e os entes locais. Portanto, não existe uma subordinação entre o ente local com o ente
nacional. Legal? Você fala, professor, mas eu vejo os governadores indo lá, pedindo coisas para o presidente, para o Congresso Nacional, marcha dos prefeitos, mas preste atenção. Formalmente, pela estrutura do nosso ordenamento, não há hierarquia, nem subordinação entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Bom, se não existe essa submissão, é óbvio que isso iria impactar naturalmente o poder tributário. Por que nós temos que pagar impostos? Porque o Estado impõe o imposto para nós. Legal? O nome imposto já diz muito. Beleza? O Estado impõe o imposto para nós porque o Estado tem poder sobre nós. Se a gente não paga o imposto, nós somos executados. A gente pode ser até preso, dependendo do caso. Agora, se alguém fala, me dá aí 10 reais, você dá 10 reais se você quiser ou não. Essa pessoa não tem poder sobre você, mas se o Estado estabelecer que você tem que pagar 10 reais de tributo, você vai ter que pagar. Entendeu? Por causa desse poder. Então perceba. Se a União não tem um poder sobre estados, sobre o Distrito Federal e sobre municípios, e vice-versa entre todos os entes políticos, não há como se dizer que a União pode impor um imposto para o Estado, ou que o Estado pode impor um imposto para o município, ou que o município pode impor um imposto para a União, porque são todos entes de mesma hierarquia, não há subordinação. Então a imunidade recíproca, que é a impossibilidade dos entes políticos instituírem impostos entre si, é uma imunidade ontológica, não precisava nem estar escrita. Lógico que estando escrita, o Constituinte consegue dar os contornos dessa imunidade, é super legal, mas ela em princípio nem precisava estar escrita, porque ela é uma imunidade ontológica. A partir do momento que a gente escolhe constituir um Estado federativo, é natural não haver hierarquia entre os entes políticos e, portanto, não há o poder de instituir um imposto de um ente político sobre o outro. Beleza? Por outro lado, as imunidades podem ser o que a gente chama de imunidades políticas, que decorrem de uma decisão política, ou seja, poderem estar ou não na Constituição Federal. Uma decisão política, por exemplo, eu dou aí um exemplo para você, a imunidade nas exportações. Imunidade na exportação é legal para o país? É legal, porque traz divisas. E só sai da estrutura do Estado brasileiro? Lógico que não. Legal? Foi uma decisão política acertada, mas decisão política. Normalmente, né, as imunidades ontológicas não podem ser tiradas por emenda constitucional, porque estão na própria estrutura da nossa Constituição Federal. Já as imunidades políticas, dependendo do caso, não se qualificarão como cláusulas pétreas. Por exemplo, a imunidade na exportação não é cláusula pétrea, então pode ser retirada por meio de uma emenda constitucional. Pode ser suprimida ou reduzida. Muito bem. A segunda classificação das imunidades é importantíssima. A segunda classificação foca, em qual é o objeto da imunidade. A imunidade pode ser dada a alguém, e se ela é dada a alguém, ela tem uma característica subjetiva. Então, por exemplo, são imunes a impostos os templos de qualquer culto. Eu estou dando a imunidade para alguém. Então, essa imunidade será qualificada como imunidade subjetiva. Só aquele alguém é que pode gozar da imunidade. Por outro lado, a imunidade também pode ser objetiva. É quando a imunidade é concedida para algo e não para alguém. Então, por exemplo, qualquer pessoa que vender livros não vai pagar ICMS, não vai pagar imposto. Porque o livro, objeto, goza de imunidade. Legal? Tem imunidades subjetivas de um lado, objetivas do outro, e um terceiro gênero, que são as chamadas imunidades mistas. O que é uma imunidade mista? É uma imunidade que leva em consideração tanto aspectos subjetivos quanto objetivos. Eu te dou um exemplo. Na Constituição Federal está dito assim, São imunes ao ITR, ou seja, não vai pagar ITR. A pequena gleba rural. Bom, pequena gleba rural é uma propriedade rural pequena. Esse é um critério objetivo. Mas todas as pequenas glebas rurais não pagam ITR? Não, diz a Constituição. Não paga ITR a pequena gleba rural explorada por uma pessoa que só tem aquele imóvel e que realiza a exploração dele sozinho ou em regime de economia familiar, ou seja, com a família para subsistência. Compreendeu? Aí eu tenho que juntar os dois elementos. Eu tenho que juntar o tamanho do imóvel e como é feita a exploração. Quem faz a exploração? Olha o aspecto subjetivo.
Aí, nesse caso, a imunidade é qualificada como imunidade mista. Né? A imunidade recíproca é uma imunidade subjetiva. Ela é dada a alguém. Ela é dada a alguém. Nós vamos ver daqui a pouquinho quem é esse alguém. Eu já te adianto que é o Estado, grosso modo. E é importante nesse ponto eu chamar a sua atenção para uma decisão do Supremo. O que ocorreu? Os municípios passaram a tributar os tabeliães, os cartórios. E os tabeliães entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte: eu, tabelião, né, sou um delegatário de serviço público. Ou seja, eu, tabelião, sou o Estado. Então, na hora que o município vem me tributar, ele está tributando o Estado, não está tributando a mim. Portanto, eu não posso ser tributado, tabelião, já que isso vai ofender a imunidade recíproca. Entendeu? O tabelião falou, eu sou um delegatário de serviço público, portanto, eu sou o próprio Estado. O que disse o Supremo? Não vamos confundir o que você faz com quem você é. A imunidade recíproca é para alguém. Para alguém. E você, tabelião, não é esse alguém. Portanto, não importa que você é um delegatário de serviço público, que o que você faz é algo relevante para o Estado, se você não é, se você não se enquadra dentre as pessoas que têm a imunidade recíproca, você não pode gozar dessa imunidade. Compreendeu? Por isso que é importante a gente conhecer as classificações, porque elas têm implicações práticas. Legal? Dei exemplo para você aqui na imunidade objetiva dos livros e mista do ITR, que eu até já te expliquei. Bom, vamos seguir aqui a nossa apresentação. Imunidade recíproca. Qual é o bem jurídico tutelado da imunidade recíproca? Ou seja, qual é o bem jurídico? O que se tutela com a imunidade recíproca? O Pacto Federativo. Legal? Essa ideia de que não há hierarquia entre os entes políticos. Portanto, se a imunidade recíproca tutela, tem por objeto o Pacto Federativo, a imunidade recíproca naturalmente é cláusula pétrea. Portanto, não pode ser objeto, né, de emenda constitucional tendente a suprimi-la ou reduzi-la. Interessante você notar que a imunidade recíproca impede que os entes políticos sejam colocados na qualidade de contribuinte de impostos e não como responsáveis. Preste atenção. Quem é um contribuinte de um imposto? Quem praticou o fato gerador e vai ter que recolher o tributo. Por exemplo, quem é o contribuinte do imposto de renda? Quem ofere renda. Quem é o contribuinte de IPVA? O proprietário do carro. Legal? Se a União tem um veículo, a União não paga IPVA. Se o Estado tem um imóvel urbano, o Estado não paga IPTU. Beleza? Legal, porque seria a qualidade de contribuinte. Agora imagina, a União compra um veículo usado, com um monte de débitos de IPVA. Os débitos de IPVA do veículo usado passam para o novo dono? A resposta é sim. Porque esse novo dono é contribuinte? Foi ele que praticou o fato gerador nos anos anteriores? Não. Esse novo dono será responsável. Um ente político pode ser responsável por imposto? Sim, porque a imunidade recíproca impede apenas que o ente político seja contribuinte de imposto, não responsável. Veja uma coisa simples, eu trabalho na Receita Federal. A Receita Federal, todo mês, desconta o meu imposto de renda na fonte. Ok? A renda é minha. Mas quem destaca, né? Quem retém do meu rendimento e faz o recolhimento é a Receita Federal. Beleza? Você fala, mas a Receita Federal é tudo União. Legal. Mas formalmente existe a retenção e o repasse para os cofres públicos, entende? Porque nesse caso a Receita Federal está sendo responsável tributário e não contribuinte. Bom, essa imunidade, como nós já vimos, é uma imunidade ontológica, ou seja, sai da Constituição Federal, do Pacto Federativo, e é uma imunidade subjetiva, ou seja, dada a alguém. Bom, nós vamos ver que não existe um tema mais polêmico em tributário do que imunidade recíproca. Por quê? Porque o que está escrito na Constituição, o Supremo foi lá e praticamente rasgou e reescreveu por meio das decisões judiciais tomadas no Supremo. Para a sua prova, você tem que saber as duas coisas. Você tem que saber o que está escrito na Constituição Federal, é o primeiro nível de conhecimento. E depois você tem que entender como o Supremo lê a Constituição.
As bancas já estão perguntando, mesmo sem indicar na questão, a posição do Supremo. Então é fundamental você conhecer a interpretação do Supremo Tribunal Federal em relação à imunidade recíproca. Então nós vamos ver o nível mais básico da imunidade recíproca, que é a literalidade da Constituição. Mas como eu falei para você, né? Temas restritos e com profundidade. Então nós vamos ver a literalidade da Constituição, que é uma visão mais superficial, mas entraremos na interpretação do Supremo, que é um assunto bem mais profundo. Legal? Então primeiro nós vamos na literalidade da Constituição, para ver o que a Constituição Federal previu em relação à imunidade recíproca. Olha o que diz o artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, Estados, DF e municípios instituir impostos, então já chamo sua atenção. Imunidade recíproca não é de tributos. Tributo é gênero, imposto é espécie. Imunidade recíproca é de imposto, isso cai em prova direto, ok? Imunidade recíproca é de imposto, lembra que um ente político não pode impor um imposto para outro ente político. Não pode impor o imposto. Guarda aí para sua prova, legal? Então ela restrita os impostos. Mas na literalidade da Constituição, essa imunidade é restrita aos impostos que incidem sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, né? Quais impostos que nós temos sobre patrimônio, né? Hoje nós temos o IPTU, nós temos o IPVA, nós temos o ITR. Se for criado imposto sobre grandes fortunas, teremos mais um imposto sobre patrimônio, legal? Sobre renda, o imposto de renda. Sobre serviços, imposto sobre serviços de qualquer natureza, e o ICMS, que tem um Szinho lá no final, que se refere aos serviços de transporte interestadual e intermunicipal e serviços de comunicação. Legal? Então a Constituição não fala que a imunidade recíproca seria para todos os impostos. Ela fala apenas impostos sobre, olha, está escrito aí, patrimônio, renda ou serviços. Essa é a literalidade da Constituição. Nós seguimos. O parágrafo 3º do artigo 150 traz a seguinte regra. Essa vedação do inciso 6A, ou seja, essa imunidade, não se aplica ao patrimônio, renda e aos serviços relacionado com exploração de atividade econômica. Por que não pode ter imunidade para o Estado quando o Estado atua na atividade econômica? Porque o Brasil é um Estado capitalista. Quando o Estado vai à atividade econômica, e leia o artigo 170, o Estado só deve exercer atividade econômica no nosso país em situações extraordinárias, legal? Quando a iniciativa privada não dá conta. Quando o Estado vai exercer atividade econômica, a ideia é que o Estado concorra em igualdade de condições com a iniciativa privada. Portanto, não pode ter imunidade, nesse caso, sob pena de desequilibrar a relação. Legal? Então não há imunidade quando o Estado explora a atividade econômica regida pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços públicos ou tarifas pelo usuário. Então se o Estado cobra pelo que faz, já não teria imunidade. E isso é o que está escrito na Constituição Federal. Te chama a atenção em um ponto bem relevante, decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Veja. Imagine um imóvel da União no Porto de Santos. A União tem um imóvel no Porto de Santos. A União é o proprietário. Você já sabe que a União tem imunidade em relação aos impostos. E a União não faz atividade econômica lá naquele imóvel não. Portanto, ela vai ter imunidade. Mas aí a União arrenda esse imóvel para a Companhia Docas do Estado de São Paulo. A Companhia Docas é uma empresa, aliás, é uma sociedade de economia mista da União. Legal? Companhia Docas do Estado de São Paulo tem um arrendamento da União. Continua a imunidade normal. Aí a Companhia Docas faz um contrato de arrendamento com a Petrobras. Petrobras é atividade econômica? É. Então, se naquele imóvel vai ser desempenhada uma atividade econômica, cai a imunidade recíproca, e quem vai ter que pagar o IPTU? É a União? Não. É a Companhia Docas? Não. É a Petrobras. É o arrendatário que vai ter que pagar, ok? Qual é a ideia disso? Se a Petrobras, quando arrenda um imóvel da Docas, que na realidade é da União, não tiver nesse imóvel IPTU, a Petrobras vai ter vantagem em relação a eventuais concorrentes dela que estão situados em imóveis de particulares. Compreendeu? Então a imunidade nunca pode afetar a atividade econômica. Bom, seguimos aqui na Constituição. A Constituição vai dizer
que além dos entes políticos terem imunidade, né? E os entes políticos têm, exceto quando exercem atividade econômica ou quando cobram pelo que fazem, que a imunidade recíproca também vai ser estendida para as autarquias e fundações públicas, quando essas autarquias e fundações públicas estiverem exercendo as suas atividades essenciais, as suas atividades típicas. Por exemplo, o INSS tem um imóvel aqui no município de São Paulo, no qual funciona uma agência do INSS. O INSS é uma autarquia, ok? O INSS vai ter que pagar IPTU nesse imóvel? Não, porque o INSS é uma autarquia e tem um imóvel utilizado nas suas finalidades próprias. Tá legal? Agora, se o INSS pegar esse imóvel, demolir e fizer um campo de golfe para o pessoal do INSS ir lá jogar golfe, aí desvirtuou a finalidade. Aí, nesse caso, o INSS vai ter que pagar IPTU, porque estará caracterizado o desvio de finalidade do imóvel e, portanto, se torna cabível a incidência do imposto. Veja que a imunidade recíproca, então, atribuída às autarquias e fundações públicas, é mais restrita do que a imunidade dos entes políticos, porque as autarquias e fundações públicas somente têm imunidade, vê aqui na Constituição Federal, ó, quando estão fazendo atividades vinculadas às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Legal? Não é uma imunidade ampla. Além disso, a Constituição vai dizer que a autarquia e fundação pública também, se estiver atuando em atividade econômica, não pode ter nenhuma vantagem, e se cobrar pelo que faz, também não tem imunidade, a mesma regra dos entes políticos. Beleza? Com isso a gente fecha o estudo do que está escrito na Constituição Federal. E aí eu fiz um fluxozinho de perguntas, né, para a gente chegar até a imunidade, ok? Então você acompanha aqui comigo, ó, tem um fluxozinho. Então primeiro você pergunta de quem nós estamos falando. Se a gente estiver falando de uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, pelo que está escrito na Constituição Federal, não tem imunidade. A Constituição fala só de entes políticos, autarquias e fundações públicas. Portanto, empresa pública e sociedade de economia mista já estão excluídas de antemão, pela literalidade da Constituição Federal. Passa nesse filtro o Estado, né, entendido como os entes políticos, as autarquias e as fundações. Aí eu faço mais uma perguntinha. A cobrança de preço público ou tarifa? Se houver a cobrança, nós já vimos, não tem imunidade pela Constituição Federal. Se não houver cobrança de preço público ou tarifa, eu tenho que ver o que o Estado está fazendo. Se for um exercício de atividade econômica, nós já vimos, atividade econômica, não há imunidade, porque o Estado tem que concorrer em igualdade de condições com a iniciativa privada. Por outro lado, se não for atividade econômica, portanto, a prestação de serviços públicos ou outras atividades, vai ter imunidade, exceto desvio de finalidade de autarquia ou fundação pública. Presta atenção em um ponto. Como a gente separa o que é atividade econômica e o que é serviço público? Está escrito em algum lugar? Tem uma régua para a gente medir o que o Estado faz e dizer isso é serviço público, isso é atividade econômica? Não tem. Serviço público é aquilo que o Estado faz e que é essencial para uma sobrevivência digna da população. Isso é serviço público. E isso varia ao longo do tempo. Até alguns anos atrás, não existia celular. Então o serviço de telefonia celular não era serviço público. Hoje é. Ok? Há muito tempo atrás não tinha energia elétrica, então energia elétrica não era um serviço público. Hoje é. Compreendeu? E atividade econômica? Atividade econômica é quando o Estado está atuando como se fosse um empresário. É o Banco do Brasil, é a Petrobras. Legal? Era antigamente a Vale do Rio Doce, enquanto era estatal. Beleza? Então a gente tem que separar aí o que é atividade econômica e o que é prestação de serviço público. Com isso, a gente termina a visão literal e vamos para a visão do Supremo Tribunal Federal que você precisa entender. O primeiro ponto, né, que o Supremo lê a Constituição de uma forma bem criativa, é estender a imunidade recíproca para empresas públicas e sociedades de economia mista. Que diz o Supremo? Que tem uma natureza tipo autárquica, ou seja, não é qualquer empresa pública e nem qualquer sociedade de economia mista. São as empresas públicas ou sociedades de economia mista de natureza autárquica. Beleza? O que é a natureza autárquica? Quando que estará caracterizada a chamada natureza autárquica de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista? A empresa pública ou sociedade de economia mista tem que cumprir esses 3 requisitos cumulativos. Bom,
deve prestar serviço público, você já sabe que a atividade econômica nunca tem imunidade, ok? Então a empresa pública ou a sociedade de economia mista tem que prestar serviço público. Basta prestar serviço público? Não. Não deve ter finalidade lucrativa. Não deve ter finalidade de aumentar o patrimônio estatal e nem de distribuir, dividendos a acionistas. Nesse ponto, você já vê que as companhias de abastecimento dos estados, que se constituem como sociedades de economia mista, têm ações em bolsas de valores no Brasil e às vezes até no exterior, essas sociedades não têm direito à imunidade, segundo a estrutura da imunidade recíproca montada pelo Supremo Tribunal Federal, porque essas entidades têm finalidade lucrativa, têm finalidade de distribuir dividendos. Legal? Não pode ter finalidade lucrativa para ter essa natureza autárquica. E por fim, a imunidade não deve acarretar grave ofensa à livre concorrência ou livre iniciativa. Isso é muito importante. Quando o Supremo começou a estender a imunidade para empresas públicas e sociedades de economia mista, o Supremo começou fazendo essa extensão, dizendo que só era cabível quando houvesse monopólio. Se você for fazer algumas questões mais antigas de imunidade recíproca, de uns 4, 5 anos atrás, você vai ver que nas questões se perguntava se precisava ter monopólio ou não. E a visão do Supremo inicial é que só haveria imunidade recíproca, essa extensiva para empresas públicas e sociedades de economia mista, se a empresa pública ou a sociedade de economia mista operasse em um mercado com monopólio. Depois o Supremo foi evoluindo no seu entendimento e falou, não precisa de monopólio não. O que eu tenho que ver é assim, eu dar a imunidade recíproca vai causar um desequilíbrio concorrencial sério? Se for causar um desequilíbrio concorrencial sério, não pode ter imunidade recíproca. Se não causar esse desequilíbrio concorrencial sério, a imunidade recíproca pode ser reconhecida. Legal? Então esses são os requisitos para o reconhecimento de imunidade a empresas públicas e sociedades de economia mista. Então veja que o Supremo ampliou o rol de potenciais beneficiários da imunidade recíproca. Legal? Sem previsão na Constituição, mas fez esse gancho aí da chamada natureza autárquica. Muito bem. O Supremo disse: não há sentido em limitar a imunidade recíproca apenas aos impostos que incidem sobre patrimônio, renda ou serviços. Disse o Supremo, a imunidade recíproca tutela pacto federativo. Reconhece que um ente político não tem poder para impor um imposto para outro ente político. E, portanto, se não tem poder para impor um imposto, não pode impor imposto nenhum. Então o Supremo concluiu que a imunidade recíproca abrange todos os impostos, e não apenas os impostos que incidem sobre patrimônio, renda ou serviços. Então, por exemplo, se o Estado da Federação fizer uma operação financeira, que em princípio seria sujeita ao IOF, o Imposto da União sobre operações financeiras, esse Estado não vai pagar o IOF. Não vai pagar o IOF porque o Estado goza de imunidade recíproca. Ah, professor, mas o IOF não é um imposto, nem sobre patrimônio, nem sobre renda e nem sobre serviços. Verdade. O IOF incide sobre uma operação financeira. Mas a imunidade recíproca para o IOF, resposta do Supremo Tribunal Federal? Sim. Beleza? Todos os impostos. E mais um ponto da visão do Supremo: irrelevância da cobrança de preço público ou tarifa. O Supremo começou a fazer essa evolução jurisprudencial para reconhecer a imunidade de empresas públicas e sociedades de economia mista em ações interpostas pela ECT, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios. Legal? Aí eu te pergunto, os Correios cobram pelo que fazem? Lógico. Então se você olhar a Constituição, já estaria fora de antemão, que o Correio não atua de graça, mas o Supremo passou por cima desse requisito e disse, os Correios têm natureza autárquica. Correios prestam serviço público, não tem finalidade lucrativa e como atua na entrega de correspondências, sem nenhuma concorrência, obviamente a imunidade não vai afetar o desequilíbrio concorrencial, ok? Então o Supremo passou por cima também desse requisito previsto expressamente na Constituição da irrelevância da cobrança de preço público ou tarifa, E aí eu ponho aqui para vocês uns trechinhos de uma decisão do Supremo que reflete bem a posição do tribunal em relação à imunidade recíproca. Essa decisão aqui é de 2010, já é uma decisão antiga, mas que continua sendo prestigiada nos julgamentos do Supremo até hoje. Veja, definem o alcance da imunidade tributária recíproca, sua vocação para servir como salvaguarda do Pacto Federativo. Olha aquela tutela.
tutela o Pacto Federativo, portanto, cláusula pétrea, seguimos. Para evitar pressões políticas entre entes federados ou para desonerar atividades desprovidas de presunção de riqueza. Então não quer que um ente político pressione o outro ou que tribute uma riqueza inexistente. Seguimos. É aplicável a imunidade tributária recíproca de autarquias e empresas públicas que prestam serviço público. Olha o Supremo estendendo. Não tem empresa pública na Constituição não, mas aqui o Supremo já estendeu, olha lá. E empresas públicas que prestam inequívoco serviço público, desde que, entre outros requisitos constitucionais e legais, não distribuam lucros ou resultados direto ou indiretamente a particulares, ou tenham por objetivo principal considerar acréscimo patrimonial ao poder público e não desempenhem atividade econômica. Então é serviço público, sem acréscimo patrimonial, e olha o finzinho, de modo a conferir vantagem não extensiva às empresas privadas, a preservação da livre concorrência e livre iniciativa. Legal? Então os 3 requisitos, né, estabelecidos pelo Supremo para que uma empresa pública, e depois estendido para a sociedade de economia mista, possa gozar de imunidade tributária. Beleza? E aí nós temos, né, esse caso concreto, foi visto de uma empresa pública que prestava serviço autônomo de água e esgoto. O Supremo falou, serviço de água e esgoto é serviço público, verificou que no caso concreto não existia finalidade lucrativa e que o regime, né, de distribuição e do serviço de água e esgoto era em regime de monopólio, portanto não causava, né, desequilíbrio concorrencial. O Supremo foi lá e reconheceu para uma empresa de água e esgoto. Não está dizendo o Supremo que a Sabesp, por exemplo, vai ter a mesma decisão. Por quê? Porque a Sabesp é uma sociedade de economia mista com, em princípio, finalidade lucrativa. Já que tem um monte de ações na Bolsa de Valores de São Paulo, tem a DR na Bolsa de Nova York. Então, em princípio, a Sabesp não cumpriria esses requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para o gozo da imunidade recíproca, né? Olha lá. E aqui está o finzinho, né? O serviço de água e esgoto é imune à tributação. Legal? Bom, e aqui eu fiz uma representação gráfica para você sobre a interpretação do Supremo Tribunal Federal em relação à imunidade tributária recíproca, né? A chamada visão moderna, a visão do Supremo Tribunal Federal. Bom, na visão do STF, não importa se eu estou falando de um ente da administração direta ou indireta, ambos podem fazer jus à imunidade recíproca. Também é irrelevante na visão do Supremo se há o pagamento de preço público ou tarifa pelo usuário. O que importa na visão do Supremo é o que aquele ente da administração direta ou indireta está fazendo. Se estiver exercendo atividade econômica, não há imunidade. Se estiver prestando serviço público, nós temos que fazer aquelas perguntinhas, né, para ver se há natureza autárquica. Primeira pergunta, não tem finalidade lucrativa? Se não tiver, pode ter imunidade, desde que o reconhecimento da imunidade não cause grave ofensa à livre concorrência ou livre iniciativa. Se por acaso tiver finalidade lucrativa ou o reconhecimento da imunidade causar uma grave ofensa à livre concorrência, não poderá ser reconhecida a imunidade. Por fim, nas outras atividades estatais, a ideia é que há imunidade, exceto no caso de desvio de finalidade, de autarquia e fundação pública. Legal? Bom, com isso a gente fecha o estudo da imunidade recíproca na visão do Supremo. E nesse ponto, o que é importante? Você conseguir lembrar, conseguir compreender o que está na Constituição e o que foi prestigiado pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso eu elaborei os quadrinhos comparativos. Só que antes da gente ir para esses quadros, nós vamos falar da situação particular dos Correios. Veja, os Correios, inicialmente, conseguiram o reconhecimento no Supremo Tribunal Federal da imunidade recíproca em relação ao serviço postal. Porque o serviço postal nos Correios não tem finalidade lucrativa, legal? É um serviço público e não tem nem concorrência no serviço de entrega de correspondência. Então, beleza. Agora, os Correios, é aquele ditado, né? Deu a mão que é o braço. Os Correios, após ganharem a imunidade recíproca para o serviço postal, pediram imunidade em relação a tudo. E, inicialmente, o Supremo falou não. Para as outras atividades, os Correios não têm imunidade. Mas os Correios desenvolveram uma tese que o Supremo posteriormente acabou acatando. Qual foi a tese dos Correios? Os Correios disseram o seguinte:
Nós, Correios, desempenhamos outras atividades além do simples serviço postal, apenas para custear o serviço postal, ou seja, apenas para oferecer um serviço postal mais módico para a população. Então a ECT disse assim, nós não fazemos entrega de encomendas como qualquer empresa privada, nós entregamos encomenda para oferecer um serviço postal mais barato. Compreendeu? É a chamada teoria dos subsídios cruzados. E essa teoria colou no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, hoje, reconhece imunidade ampla e irrestrita aos Correios. Bom, lembrando, né, que a imunidade recíproca é uma imunidade subjetiva e, portanto, ela não abrange, ela não alcança terceiros, mesmo que exerçam a mesma atividade. Por isso que os franqueados dos Correios não gozam de imunidade tributária recíproca. Legal? É só a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Muito bem. Aí os quadrinhos que eu falei para você que eu preparei, a gente vai finalizar a nossa parte teórica com isso e vamos fazer alguns exercícios de várias bancas, exercícios todos de 2019, para você ver como esse assunto é recorrente nas provas de direito tributário. Bom, primeiro em relação às pessoas abrangidas, nós vemos aqui a diferença, né? Na Constituição não temos empresa pública e nem sociedade de economia mista. Já o Supremo diz que desde que haja aquela chamada natureza autárquica, que a imunidade alcança empresas públicas e também sociedades de economia mista, desde que elas prestem serviço público, legal? Sem finalidade lucrativa, e desde que o reconhecimento da imunidade não cause um grave desequilíbrio à livre concorrência, livre iniciativa. Muito bem. Outro ponto que a gente pode fazer um confronto entre a posição do Supremo e a literalidade da Constituição é em relação aos tributos abrangidos. Na visão da Constituição, na sua literalidade, a imunidade seria apenas para impostos de patrimônio, renda ou serviços. Então, professor, mas é importante saber o que está escrito? Lógico. Se você presta uma prova da VUNESP, a VUNESP gosta muito do que está escrito. Então, você tem que saber o que está escrito na Constituição em relação à imunidade recíproca. Agora, você também tem que saber o que pensa o Supremo Tribunal Federal. Você vai fazer uma prova da Carlos Chagas, uma prova da FGV, uma prova do CESP, ok? Para o Supremo, qualquer imposto está dentro da imunidade recíproca, então não é restrito aos impostos sobre patrimônio, renda ou serviços. Bom, o último ponto de diferença entre o Supremo e a literalidade da Constituição é a questão do pagamento de contraprestação pelo usuário, preço público ou tarifa, que na literalidade da Constituição é relevante porque afasta a imunidade se tiver o pagamento de contraprestação. Já na visão do Supremo, essa questão é irrelevante. Legal? É muito importante esse quadro comparativo aí para fechar todo o raciocínio da imunidade recíproca que eu expliquei para você. Bom, agora a gente vai passar alguns testes, né? Para aplicar aí o que nós aprendemos, vendo todos os testes recentes, todos os testes de 2019 e de várias bancas. Começamos com o CESP. Olha lá. Acerca do disposto pelo Sistema Tributário Nacional, julgue o item seguinte, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial. Olha lá. As imunidades recíprocas são limitações constitucionais ao poder de tributar, certo? Certo. E tem status de cláusula pétrea? Certo. A resposta é certo. Por que que a imunidade recíproca é cláusula pétrea? Porque a imunidade recíproca tutela o pacto federativo. Legal? Se tutela o pacto federativo, é cláusula pétrea. Então a nossa resposta aí é certo. Seguimos. Segunda questão, Fundatec 2019. Com base no que estabelece o artigo 150, inciso 6 da Constituição, bem como na interpretação do referido dispositivo pelo Supremo, olha lá, então a própria banca já está falando, eu quero saber aí também da posição do Supremo Tribunal Federal em relação à imunidade recíproca. Analise as assertivas a seguir, abaixo. Primeiro, a imunidade tributária recíproca, extensiva às autarquias e fundações públicas, não tem aplicabilidade restrita a impostos, se estendendo em consequência a outras espécies tributárias. Está certo isso? A imunidade recíproca vai além de impostos? Nunca.
ok? A imunidade recíproca não vai além dos impostos, beleza? Então essa assertiva está errada. Segundo, a jurisprudência do Supremo entende que a sociedade de economia mista, prestadora de serviço público de água e esgoto, não é abrangida pela imunidade tributária recíproca, uma vez que realiza exploração econômica em sua atividade. A empresa, nós vimos decisão do Supremo sobre isso, né? Empresa que presta serviço público de água e esgoto, o nome já diz, é serviço público. Pode ter imunidade ou não, dependendo de outros aspectos, né? Você lembra os aspectos da natureza autárquica, que é serviço público, mas não basta isso. Também tem que ter a falta de finalidade lucrativa e o reconhecimento da imunidade e não causar, né, uma grande ofensa à livre concorrência ou livre iniciativa. Mas você não pode dizer de antemão que as sociedades de água e esgoto estão excluídas da imunidade. Beleza? Até porque o Supremo tem uma decisão exatamente em sentido contrário. Então a segunda assertiva também está errada. Terceira, a imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão. Aplicação retroativa da imunidade. Veja, o que nós vimos no comecinho da aula? A imunidade recíproca afasta a qualidade do ente político, aí da autarquia, da fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, da qualidade de contribuinte, mas não de responsável. Então, quando um ente político adquire algum bem, adquire um imóvel, adquire um veículo, não pode aplicar a imunidade retroativamente para fazer sumir dívidas anteriores, ok? A imunidade tributária recíproca não afasta a condição do ente da administração direta ou indireta da qualidade de responsável tributário, beleza? E é o que está dito aqui, né? A imunidade não exonera o sucessor. Resposta correta, portanto, a única assertiva correta é a assertiva 3. A nossa resposta é a alternativa C. Seguimos. VUNESP 2019. VUNESP, você já sabe, a literalidade é muito importante. Então você conhece a literalidade da imunidade recíproca. Vamos lá. A imunidade recíproca consiste na limitação ao poder de tributar que se impõe aos entes tributantes. A esse respeito, é correto afirmar que a imunidade recíproca veda a instituição de tributos uns dos outros. É tributos? Não. Impostos. Imposto é um tipo de tributo, beleza? Então não veda a instituição de tributos, veda a instituição de impostos, né? Não pode impor um imposto sobre outro ente político. B. É extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público no que se refere aos impostos aos quais se aplica, vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. É isso que está escrito na Constituição Federal em relação à imunidade de autarquias e fundações públicas? Sim. O Supremo Tribunal Federal entende alguma coisa diferente disso? Não. Então você não tem dúvida que essa é a sua assertiva correta. Legal? Então a resposta aí é a alternativa B. Vamos ao C. Veda a instituição de todos os impostos vinculados às suas respectivas atividades? Essa está certa? Nós estamos numa prova VUNESP. A VUNESP é muita literalidade. O que a Constituição fala da amplitude da imunidade? Impostos sobre patrimônio, renda ou serviços. Não fala todos os impostos. Ah, professor, mas o Supremo fala que são todos os impostos. Beleza, beleza. Mas você está fazendo uma prova VUNESP, você tem que saber a banca que você está fazendo a prova, legal? A VUNESP é muito focada em literalidade, logo essa assertiva para a VUNESP está errada. Alternativa D. Exonera o promitente comprador de bem imóvel, desde que de propriedade de qualquer das pessoas da administração direta, da obrigação de pagar o IPTU, enquanto não lhe for transmitida a propriedade. Errado, a Constituição ressalva exatamente esse caso. Diz que não exonera o promitente comprador do pagamento de tributo. A partir do momento em que você tem a promessa de compra e venda, o IPTU do imóvel passa a ser lançado em nome do promitente comprador, porque a imunidade é subjetiva, ela não passa da pessoa, ela é do ente da administração pública, direta ou indireta, não vai chegar nunca no particular. Legal? Por fim, a alternativa E. Aplica-se ao patrimônio, renda ou serviços das empresas estatais relacionados com a exploração de atividade econômica? Nunca.
Atividade econômica nunca, nem pela Constituição e nem pelo Supremo. Beleza? Bom, e agora a gente vai para a última questão dessa nossa aula aqui. Uma questão da Carlos Chagas 2019, uma questão um pouquinho mais difícil, mas que você vai acertar aqui junto comigo. Olha lá. Suponha que o governo do estado pretende instalar no município de São José do Rio Preto, né, caiu na prova lá de São José do Rio Preto essa questão, um polo de desenvolvimento regional para atração de novos investimentos e geração de postos de trabalho. Para tanto, pretende colocar como âncoras alguns equipamentos públicos e empresas estatais, incluindo uma unidade do poupa-tempo, disponibilizando a prestação de serviços públicos de forma concentrada, um posto de atendimento público da autarquia estadual responsável pelo regime previdenciário dos servidores estaduais, além de uma unidade regional da empresa de saneamento básico, aí já te chama a atenção. Empresa de saneamento básico pode ter imunidade? Depende. Legal? Tem que ver se ela tem natureza autárquica ou não. Seguimos aqui, que saneamento básico é serviço público. Seguimos aqui. E da empresa que atua no mercado privado de processamento de dados. Uma empresa que atua no mercado privado de processamento de dados pode ter imunidade? Nunca, porque ela está em atividade econômica. Beleza? Então vamos lá. Ao comunicar tal programa ao município, informou o Estado que não pagaria o IPTU dos imóveis nos quais tais equipamentos e empresas se instalariam, alegando que, para tanto, a imunidade recíproca prevista na Constituição, né, seria o fundamento para isso. O entendimento apresentado pelo governo do Estado afigura-se, veja. Esse entendimento do Estado está parcialmente correto. Por quê? Nesse polo, o que for estatal e que se caracteriza de natureza autárquica, o poupa-tempo, por exemplo, vai ter imunidade. Então não vai poder cobrar IPTU disso. Agora, em relação à empresa de processamento de dados, vai ter que pagar IPTU normalmente. E a empresa de saneamento básico depende. Você tem que ver se ela tem natureza autárquica ou não. Legal? Então o entendimento aí do governo é parcialmente correto. Então vamos lá. O entendimento é incorreto. Eis que a imunidade recíproca não alcança impostos incidentes sobre propriedade. Aí está totalmente errado. Lógico que a imunidade recíproca chega em imposto sobre a propriedade, ela chega no IPTU. Alternativa B, correto, em relação a todos os equipamentos e empresas citadas, desde que a imunidade recíproca de patrimônio e renda, dado que ela não pode ser interpretada restritivamente, conforme já consolidado pela jurisprudência do Supremo. O Supremo realmente entende que a imunidade recíproca não deve ter uma interpretação restritiva, tanto que o Supremo ampliou para as empresas públicas e sociedades de economia mista, mas isso não significa que o Supremo tenha ampliado para a atividade econômica. Logo, a empresa de processamento de dados com certeza não teria imunidade. Já a empresa de saneamento básico teria que ver se ela tem natureza autárquica ou não. Alternativa C, correto apenas para os imóveis titulados e ocupados pela administração direta e autárquica estadual, porém não para a empresa estatal que desempenha atividade econômica e tampouco para aquela que se remunere mediante tarifa cobrada do usuário. Bom, você sabe que para o Supremo essa questão de tarifa é irrelevante, mas está escrito na Constituição. Então parece que a alternativa C é a mais adequada, que está dizendo que está correto, mas só para uma parte. Vamos ver as outras. Se é o único problema aqui for a tarifa, nós vamos nela como a nossa resposta. Alternativa D, correto, exclusivamente em relação aos imóveis titulados pela administração direta, não alcançando os de propriedade da autarquia, empresa pública e economia mista. Errado. Porque a autarquia, uma autarquia que tem um imóvel, tem imunidade, desde que use o imóvel na sua finalidade típica. Beleza? Por fim, incorreto, eis que a imunidade constitucional é vertical, impedindo apenas que a União tribute estados e que estados tributem municípios, como proteção ao princípio federativo, não se aplicando no sentido inverso. Totalmente descabido, né? A imunidade é tanto no sentido da União para os estados e para os municípios, quanto no sentido inverso, municípios para estado e para a União. É de todos os entes políticos entre si. Legal? Bom, eu convido você novamente aí, né, para seguir a Qualis nas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube e vir aqui estudar conosco, que é um grande prazer
estar fazendo todos esses eventos aqui com vocês. Eu espero que você tenha aproveitado bastante essa aula, né? Nós vamos adotar daqui para frente mais ou menos esse estilo, essa abordagem aqui dos eventos, com temas bem restritos e muita profundidade, legal? Para exaurir o tema, legal? Eu já aproveito para te convidar para o evento de amanhã com o professor Marco. Um abraço para você, bons estudos e até a próxima.